Olá, bem-vindos a mais uma aula de trading. Hoje vamos continuar a aprofundar o conceito que falamos na semana passada de média móvel e eu vou utilizar um exemplo no gráfico do petróleo, que é um produto que eu gosto muito de transacionar, para acrescentar conceitos adicionais de indicadores complementares que nós podemos utilizar quando estamos a considerar a média móvel. Antes de continuar, vou só esclarecer aqui dois conceitos, que é, nós quando estamos a falar de média móvel, estamos a falar de SMA, Simple Moving Average, que é a média, como todos nós aprendemos a calcular na escola. Não é preciso ter tirado nenhum curso superior para saber calcular uma média. Há um outro conceito de média, que é o de EMA, Exponential Moving Average, que eu não vou explicar, nem vou usar nenhum exemplo, porque não uso e porque vejo muito poucos artigos em que haja traders profissionais que a utilizam, mas só dizer que a EMA, que é uma média que dá uma ponderação diferente aos últimos dias do ciclo, ou seja, se eu estiver, por exemplo, a fazer uma EMA para 9 dias, em vez de eu considerar que todos os dias têm o mesmo peso, por isso eu somo o preço de fecho desses dias e divido por 9, como eu fiz no exemplo da Apple, a EMA o que vai fazer é atribuir uma maior ponderação aos últimos dias, que é uma forma de considerar qual é a tendência mais recente, a tendência de preço mais recente. Feita esta ressalva, vamos lá olhar para o gráfico do petróleo. Por que é que eu escolhi o petróleo? Duas razões. Uma é um produto que tem uma grande volatilidade, por isso é um produto onde nós conseguimos fazer ganhos quando fazemos scalping, isto é, quando fazemos operações de muito curto prazo, isto é, operações que têm uma duração inferior a um dia de trading, e depois porque é, principalmente desde que começou a guerra na Ucrânia, é tipicamente aquele produto que nós não podemos fazer trading só olhar para gráficos, só baseados na análise técnica. Então vamos ver o petróleo no gráfico exatamente como eu o uso para trabalhar. Eu tenho sempre nos meus gráficos de trading linhas de suporte e de resistência. No caso especial do petróleo, eu tenho aqui claramente uma linha de resistência, tenho aqui também claramente uma linha de suporte e eu criei antes este retângulo em que eu identifico uma zona em que há uma oscilação de preços. Se eu for aqui abaixo, eu posso traçar uma nova linha de suporte ou de resistência para este mínimo. Então eu vou novamente desenhar também aqui outra zona em que há uma variação de preços, que é esta. É porque eu vejo que o preço facilmente oscila aqui. Até posso pôr esta linha um bocadinho maior, a apanhar aqui este mínimo. Eu vejo que facilmente há uma oscilação de preços aqui para estes níveis. Eu tenho sempre em todos os gráficos linhas de suporte e linhas de resistência. Quando eu abro o TradingView, os meus gráficos, e se vocês repararam em muitas aulas que eu comecei a dar, com os ecrãs visíveis, vocês viam e veem os ecrãs com gráficos cheios de coisas lá. Porquê? Porque eu tenho sempre pelo menos as linhas de suporte e de resistência marcadas. Não tenho só isto, eu já vos vou dizer o que é que eu também tenho sempre ativo. Porquê? Porque é claro que eu olho para os mercados todos os dias e principalmente nunca abro uma posição sem confirmar nos gráficos qual é a tendência, quais são os preços, quais são os limites que eu devo fixar. Mas o que eu normalmente faço à segunda-feira, que é quando eu escrevo as minhas trading news, é eu olho para as notícias, quais são os principais eventos que vão acontecer nessa semana e que podem ter impacto sobre o meu trading. E eu normalmente nas trading news, ainda mais agora a partir de janeiro de 2024, estou só a colocar os 5 maiores eventos, mas é claro que há sempre muito mais, por isso o que eu faço é olhar para o calendário económico e fazer um escrutínio de todas as notícias.
E depois eu revejo sempre suportes e resistência, porque, como é evidente, a linha de suporte e de resistência que eu fixei numa semana, se houver grandes oscilações de preço, provavelmente na semana seguinte já não é aquela. Eu normalmente tento sempre ter 4 linhas, 2 linhas de suporte e 2 de resistência, sendo que facilmente as de resistência passam a suporte e as de suporte passam a resistência, que é para também acompanhar o histórico. Por isso, este é o meu gráfico do petróleo como ele está hoje para efeitos desta aula, mas como eu tenho sempre para mim, para o meu trabalho. O que é importante nós também vermos neste gráfico, e eu recordo, eu estou a utilizar a plataforma ou a aplicação TradingView. Hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro e são quase 11 da manhã. Então vamos ver o que é que aqui também é interessante nós termos em conta. O que é interessante termos em conta são estas notícias que aqui estão. E estas notícias que aqui estão falam-me que a procura do petróleo, eu não vou abrir, que basta-me ler as gordas, a procura do petróleo pode ser afetada pelos indicadores relativamente à China. Outra notícia relevante também é esta notícia aqui, porque fala-me do conflito que está a haver no Golfo Pérsico, nomeadamente houve aqui o encerramento de um depósito do petróleo em Oman devido à proximidade ao Estreito de Hormuz, e como esse tanque tem uma posição estratégica relativamente à oferta de petróleo, vocês veem que o que aconteceu foi um impacto incrível sobre o preço do petróleo, que hoje teve aqui esta subida. E ora bem, eu, para não aumentar a confusão visual, não vou acrescentar linhas de tendência. Porquê? Porque eu vou acrescentar as linhas de média, e ao acrescentar as linhas de média, automaticamente já vou perceber qual é a tendência. Neste caso, as linhas de tendência que eu vou acrescentar são linhas de tendência que eu tenho aqui escondidas. Vou acrescentar a média a 50 dias e vou acrescentar a média a 200 dias. Porquê? Porque estas médias são, na minha perspectiva de análise, aquilo que eu preciso para saber qual é a tendência de longo prazo e qual é a tendência de curto prazo. E estamos a falar de um curto prazo que corresponde sensivelmente a 2 meses. Vocês vão ver, eu não escolhi estas médias com estas métricas aleatoriamente, escolhi porque nas análises que são feitas por traders profissionais, nos artigos que são publicados, normalmente são estas as médias que são referidas. Então, o que é que eu vejo aqui quando olho para estas médias? A linha vermelha é a linha da média 200 dias e eu vejo que o preço a 200 dias tem estado mais ou menos estável. Qual é a média à data de hoje? A média à data de hoje está em 77,646. Relembro que a média é calculada como se calcula a média do consumo dos automóveis. Para os últimos 200 dias é uma média que é móvel, o que quer dizer que todos os dias é atualizada com a média do dia anterior. A média dos 50 dias é a risca amarela. E o que é que me diz a média dos 50 dias? Diz-me que o petróleo está numa tendência decrescente. Isto é, eu vejo aqui, também a olhómetro consigo ver que desde novembro o petróleo está numa tendência decrescente. Agora, o que é que eu tenho aqui que é interessante e que os analistas usam? Ora bem, no primeiro caso que eu identifiquei, eu tenho a minha média de 50 dias a passar, a linha da média de 50 dias a passar acima da linha dos 200. Normalmente, quando isto acontece, os analistas chamam uma Golden Cross, e quer dizer que vamos entrar numa tendência bullish, isto é, numa tendência em que os preços vão subir. Aqui tem o inverso. A média dos 50 dias passou abaixo dos 200 dias. E normalmente os analistas chamam a isto a uma Death Cross, quer dizer que os preços vão descer. Como é que eu uso isto para fazer trading? Eu uso isto, eu agora estou a ver as linhas numa perspectiva histórica, elas já aconteceram, mas quando eu estou a fazer
trading, eu dia a dia vou vendo as linhas aproximar-se. Então, se a média dos 50 dias, a média de 50 de curto prazo, está a crescer em relação à média mais antiga, que será a média dos 200 dias, neste caso, e eu vejo que há uma tendência para os preços subirem. Eu estou numa onda crescente, estou numa onda bullish. Se inversamente eu começo a ver a linha de curto prazo a descer, quer dizer que os preços estão a descer, e ela começa a aproximar-se da linha 200 e parece que vai passar abaixo, quer dizer que eu posso ter alguma confiança de que os preços vão descer. O que é que pode acontecer na prática? Pode acontecer que elas parece que se estão a aproximar, mas depois não se aproximam. Depois há uma subida de preço que faz com que o movimento que estava a ter uma determinada força pare. Que aquilo tenho que ter sempre em atenção. Uma das coisas que eu já falei, nunca devemos tomar uma decisão de investimento com base num único indicador. Ou seja, a mim não basta olhar para as médias. E no caso particular do petróleo, mais do que se calhar qualquer outro produto, eu tenho que estar também atenta às notícias. Mas as médias fornecem este tipo de indicações relativamente à evolução provável dos preços. E agora vou acrescentar um bocadinho mais de confusão aqui a este gráfico. E vou acrescentar um dos indicadores que eu mais uso, que são as Bollinger Bands. As Bollinger Bands são um indicador de volatilidade e o que fazem é acrescentar o conceito de desvio padrão. Basicamente, esse desvio padrão é feito considerando o preço máximo, o preço mínimo e o preço de fecho dividido por 3. Mas a fórmula como são calculadas não é aquilo que é relevante para vocês. O que é relevante para vocês é que, por defeito, e eu vou aqui mostrar como é que está calculada a fórmula no TradingView, por defeito, o que vos vai aparecer nas Bollinger Bands é a média dos últimos 20 dias e um desvio padrão. É isso que está considerado por defeito. O que é que me interessa aqui? Interessa-me então esta média que está aqui, que é a linha dos 20 dias, e interessa-me o limite máximo e o limite mínimo. O que é que acontece? É o pressuposto da mean reversion, ou o conceito de mean reversion. O que é que me diz este conceito? Que o preço tende sempre para a média. Ou seja, o preço, como nós sabemos, vai andar a oscilar entre máximos e mínimos, mas vai sempre tender para a média. É claro que isto é uma média móvel, ou seja, não é uma linha reta, também é uma linha que vai ser ondulante. Mas aquilo que vocês podem saber a cada dia é que o preço tende sempre a aproximar-se dessa média. Então, quando o preço está muito próximo do limite superior, quer dizer que está numa situação de oversold, está a ser excessivamente comprado. Onde é que eu vejo aqui oversold? Vejo aqui. Vejo que hoje também, com esta subida de preços que está a haver, ele está a caminhar muito rapidamente para uma situação de oversold. Oversold quer dizer que está a ser excessivamente comprado. O que é que acontece quando o preço se aproxima do limite superior? Tende a descer. Quanto mais não seja, porque o mercado funciona com base na psicologia e qualquer trader, e vocês quando estiverem dentro de uma posição vão perceber, quando vocês começam a ver o preço a subir, a subir, a subir, começam a pensar, está muita gente a entrar, é melhor eu vender, porque de repente vai haver aqui um movimento de venda massivo e eu se calhar posso ser apanhada na curva quando os preços começarem a descer. Por isso, quando está a aproximar-se do oversold, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, e mais cedo do que mais tarde, o preço vai voltar a descer. Inversamente, quando está a aproximar-se do limite inferior, nós dizemos que está numa situação de overbought. Quando está numa situação de overbought, é excessivamente vendido, como nós vemos, por exemplo, aqui, eu sei que a tendência é o preço subir. Basicamente,
o que as Bollinger Bands me dizem são, ajudam-me a identificar os limites superiores e inferiores de preço e dar-me indicações de qual é o momento ideal para eu entrar na posição, na perspectiva de que o preço ou vai descer ou vai subir. O que é que isto me ajuda também? Ajuda-me a identificar quais devem ser os meus limites para a minha estratégia de gestão de risco. Isto é, qual é que deve ser o preço que eu devo definir para um take profit e qual é o preço que eu devo definir para um stop loss. E eu posso usar as Bollinger Bands numa perspectiva de longo prazo ou para fazer trading ao dia, mas também posso utilizar as Bollinger Bands para fazer trading numa perspectiva de mais curto prazo, isto é, para fazer operações de umas horas. Vamos ver isso no gráfico a 5 minutos. Eu no gráfico a 5 minutos o que vejo é que o preço tem estado continuamente a subir, continuamente no limite da minha linha superior. Esta é uma boa altura para eu abrir uma posição? Não. Porquê? Porque eu tenho os preços no limite. E eu olhando para isto, a esta hora, não é bom eu comprar petróleo. É claro que o que é que pode acontecer? Com as notícias que saíram, o preço pode disparar e sair completamente fora dos limites de Bollinger. E eu já vi, pelo histórico do gráfico do petróleo, que isso acontece. O petróleo é um produto que é muito dado a subidas muito bruscas e a descidas muito bruscas também. Mas eu, quando estou a fazer trading, é assim, uma das coisas que eu tenho que pensar e que é um guia para vocês não cometerem erros e não entrarem nos tais 90% de pessoas que perdem dinheiro. Eu não vou conseguir apanhar todos os negócios. Eu não vou conseguir abrir todas as posições para aproveitar todas as oportunidades do mercado. Por isso, investir no petróleo, hoje, neste momento, a esta hora, não, eu perdi esta oportunidade. Eventualmente, hoje vai haver outra. E qual é a outra que me pode haver? É daqui a pouco, como eu sei que o preço do petróleo está tanto no limite, o mercado dos Estados Unidos vai abrir e o que pode acontecer é que quando os traders dos Estados Unidos começarem a trabalhar, o preço reverta. Porquê? Porque está numa situação de overbought. Se eu hoje quero fazer trading e se eu hoje decidi que quero investir no petróleo, eu vou ter que estar atenta a cada minuto que passa. Ou então, como é sexta-feira, o que eu vou fazer é, eu decidi esta oportunidade, já a perdi, não vou investir, até porque à sexta-feira é um dia que nós queremos que seja curto para nós na Europa. E nos Estados Unidos nota-se, a partir do nosso meio da tarde, que os traders chegaram ao final da semana, querem liquidez e começam a vender posições, a fechar posições. Por isso, muitas vezes, os movimentos que acontecem à sexta-feira não são um indicador daquilo que é o normal funcionamento do mercado ou do que seria a normal evolução de preços para o mercado. Por isso, se calhar, olhem, vou mas é passear, gravei esta aula e hoje já não faço mais trading. Pois é, a vida de trader é mesmo assim. E há pessoas que pensam que este negócio, esta atividade é muito glamourosa, mas muitas vezes esta atividade resume-se a chegar de manhã, olhar para os gráficos e chegar à conclusão que afinal não se vai fazer nada. E a minha sugestão é que aproveitem o resto do dia para fazerem uma coisa que gostem e a vantagem de ser trader é precisamente esta, é que o trading não só nos dá dinheiro, mas acima de tudo dá-nos tempo. Vemo-nos na próxima aula. Até lá!